Então hoje eu vou começar retomando o antiético e, e mais ao fim a gente vai combinar mais ou menos a direção que a gente vai seguir esse ano. Vou propor a vocês que a gente estabeleça um tempo também para tratar do capitalismo e depois para tratar do último capítulo do livro, que é a Introdução à Esquizoanálise, para que a gente também não fique tão à deriva assim. Tem uma certo cronograma, ainda que ele possa ser depois estendido. Bom, na semana passada eu trabalhava um pouco com vocês a questão do complexo de Édipo ao longo dos três regimes de signos, ou das três máquinas sociais. A gente via como que o complexo de Édipo era como uma espécie de armadilha, era preparado ao longo das máquinas sociais, desde da máquina social primitiva, onde, de certa forma, as regras de parentesco vão estar dando, digamos assim, as condições para o interdito ao incesto. Passamos, então, pelo estado despótico, onde esse interdito ao incesto, que tem como função, junto com as regras de parentesco, estabelecer certas leis iniciais para uma sociedade, baseados numa exogamia, né? Que é o casamento, então as relações teriam que se basear fora do grupo, ter uma abertura para fora do grupo, e como que isso na máquina bárbara, o déspota é aquele que torna o impossível possível, ou seja, ele realiza o incesto. O incesto serve para legitimar o poder dele e fechar o poder dele na própria filiação, na própria dinastia, já que é como se ele fechasse numa espécie de anel as possibilidades de que a dinastia continuasse por outro que não ele. Então ele toma por esposa a mãe e a irmã, né? Perfazendo aí, capturando a filiação e capturando também as alianças sociais nesse movimento. E a passagem ao capitalismo, onde, de certa forma, de fato, o Édipo, o complexo de Édipo, vai se colocar com a sua contundência, vai estar plenamente preparado quando uma certa organização social, burguesa, familiar, ligada a uma família nuclear, vai se sobrepor às comunidades, vai se sobrepor mesmo ao Estado despótico, ainda que sujeita à descodificação dos fluxos produzidos pelo capitalismo. Então, a gente falou um pouco disso na semana passada, dessas relações entre as máquinas sociais e o complexo de Édipo, como ele era preparado nas máquinas sociais anteriores ao capitalismo. Hoje a gente vai falar sobre a questão do Estado. Onde que o Estado se situa ao longo dessas três máquinas sociais? Quando ele surge? É muito surpreendente a tese do Deleuze-Guattari, que dizem que o Estado não surge, porque ele está sempre lá, ao lado. É uma força abstrata de cerebralização, de aglutinação, de homogeneização, que ela não nasce de um momento para outro. Ela é paralela à história da humanidade. Então, se vocês se recordam, o Deleuze e Guattari diziam que o sócios primitivo repele algumas forças. Primeiro, o sócios primitivo ele tem um terror absoluto dos fluxos descodificados. Segundo, ele repele
a formação do Estado. Então, o sócios primitivo, formado por famílias, grupos, tribos, ele não é anterior ao Estado e nem é sem Estado. Essa sociedade primitiva ela é contra o Estado, como já dizia o Pierre Clastres, como estudou o Pierre Clastres a partir dos estudos dele, dos estudos do campo etnológico, estudos de campo etnológico que ele faz. Então, assim, os territórios, os códigos primitivos, eles surgem como proteção, como defesa contra os fluxos livres, que de certa forma já anunciam um capitalismo por vir, e eles também surgem contra um poder central e absoluto. Então, o fato da filiação e da aliança serem irredutíveis uma à outra, ou seja, delas caminharem muitas vezes paralelas, mas independentes uma da outra, implicam uma proteção contra o Estado, implicam uma proteção contra um déspota. Tanto que o déspota vai precisar se apropriar ao mesmo tempo da filiação e da aliança para se estabelecer. Então vejam que o que é muito importante a gente compreender que o materialismo do Deleuze-Guattari não é histórico e nem dialético. Como se fosse preciso um passo a mais para entender esse materialismo, porque ele não segue exatamente uma história linear em que forças em oposição estão combatendo e evoluindo e produzindo uma síntese. É um materialismo. O Deleuze e Guattari chegam a dizer que é uma psiquiatria materialista o que eles almejam fazer. Mas é materialista em que sentido? Deleuze Guattari, o Deleuze sozinho, em algum momento, fala também que a filosofia dele é um empirismo transcendental. O que seria esse empirismo transcendental? A gente vê que nesses estudos, junto com o Guattari, que essa análise que eles fazem das máquinas sociais, ela não é exatamente histórica, ainda que hajam aportes históricos, porque eles estão falando menos de períodos fixos, sociedades concretas, do que de tendências que atravessam várias sociedades e vários tempos. Então, a máquina primitiva, ela vigora predominantemente nos povos anteriores à escrita. Só que ela persiste. A gente vê como o próprio Estado despótico usa a máquina primitiva, usa os códigos, os territórios, como espécies de tijolos, de fragmentos. Hoje em dia, ainda há sociedades chamadas selvagens ou primitivas. Os indígenas mantêm muitas características que são dessas sociedades selvagens. Codificação, territorialização, segmentação. Então, não são períodos que passaram, mas são tendências que coexistem. Isso dá conta de um tempo que o conceito usado para essa forma de tempo é o tempo estratigráfico. Então, várias forças coexistem no mesmo período de tempo cronológico. O tempo dessas forças é estratigráfico, isto é, elas não passam, elas coexistem. Qual é a relação, então, entre as máquinas de predomínio e subordinação das máquinas sociais? Ora predomina uma, ora predomina outra, e ora ainda predomina outra. Então
Então vejam que na própria sociedade primitiva já há essa luta contra o Estado e já há um pressentimento dos fluxos descodificados do capitalismo. Por isso que eles precisam dessas codificações tão estritas. É por isso que a antropologia gastou tanto tempo com as regras de parentesco, porque eles buscavam uma espécie de modelo universal para essas trocas, para essas relações, uma espécie de esquema que desse conta de todos, de todas as regras de parentesco. Bom, se o Estado não predomina entre os primitivos, em algum momento, de fato, ele rompe e sobe a superfície. É o momento da passagem do predomínio da máquina primitiva para a máquina bárbara, para a máquina despótica, em que há um rei, um faraó, um imperador, que sobrecodifica, que sobreterritorializa os fluxos. Não é mais uma territorialização, uma codificação, mas uma sobrecodificação, uma sobreterritorialização, que é a partir de um elemento central. Nesse momento, o Estado, ele é abstrato. Apesar de toda essa centralização do déspota, ele é abstrato. Na passagem do regime bárbaro para o regime capitalista, esse Estado abstrato se torna cada vez mais concreto, mais interiorizado e também espiritualizado. A gente vai ver ao longo das leituras hoje por quê. Por que que o Estado se torna mais concreto? Por que que o Estado se torna mais interiorizado? E por que que ele se torna espiritualizado? Isso vai implicar, como a gente vai ver, que o Estado passa a ser cada vez mais, criar cada vez mais modelos de gestão da subjetividade que são dados a partir de dentro. Não é mais uma ordem externa, como nas sociedades disciplinares, por exemplo. É algo que é interiorizado em nós e nós passamos a responder a isso como se fosse a nossa vontade. Essa é a diferença, por exemplo, entre o mandamento, entre a ordem do déspota e o consumo do capitalista, do capitalismo. Ora, no consumo, nos fazem acreditar que nós queremos todo esse consumo. Enquanto na ordem aquilo vinha de fora, vinha como uma opressão. Agora nós nos oprimimos e nem sequer sabemos que nos oprimimos. Então é um pouco essa passagem que a gente vai fazer hoje, entendendo o lugar do Estado nessa dinâmica. Alguma questão, gente, antes da gente seguir? Aí eu queria entender como que esse estado abstrato, ele é abstrato porque ele é conceitual, porque eles chamam a essa força, esse poder de estado, mas ele ainda não é concreto. Eu não entendi a passagem do estado abstrato para o concreto, É porque o uma... estado concreto atua, né? Ele é efetivo. Ele não é alguma coisa que está no ar. Tá, ele tem práticas políticas, né? É uma pergunta importante, e na leitura que eu fiz uma leitura aqui antes de começar, eu ainda não entendi bem, sabe, essa passagem do abstrato ao concreto, mas o que me ocorre agora é o seguinte, Rosane,
No Estado, quando ele é o Estado despótico, ele é mais abstrato devido aquele ponto em que a gente estudou, que o déspota, ele forja a filiação divina. Então, o fundamento desse Estado é muito abstrato, é transcendente. Só que, ao mesmo tempo que ele forja a filiação divina, ele faz as alianças, as novas alianças com os burocratas. Então, é nesse fazer as alianças com os burocratas que o Estado despótico constitui as bases do Estado moderno. As bases, eu digo, legais, as bases materiais, físicas. Uhum. Então, esse estado de algo, digamos assim, que vem como uma ordem de cima, ainda que encarnada por uma pessoa, ele passa a ser ele ter cada vez mais corpo, corpo jurídico, corpo material nas instituições, nos monumentos, nas repartições. Essa é a Pois é, concretude. eu acho que quando o Marx não trata muito do Estado, né? Quando ele vai estudar o capitalismo, ele se baseia nas bases materiais da sociedade, né? Que é toda a acumulação do capital, quer dizer, é o plano da economia, né? Então, fica difícil perceber o Estado capitalista, digamos, moderno, fora das bases materiais, né? As bases materiais são é onde ele se sustenta, né? Quer dizer, o poder estatal no capitalismo, ele se constitui a partir de quem acumulou capital e que passa a ser dominante, né? Não sei, eu tenho uma visão um pouco marxista, né, da questão do Estado ainda que persiste, né? E, e também leninista, de certa forma, não sei. E aí, para mim, fica um pouco difícil entrar na questão de um Estado, digamos, abstrato. Tá bom, é transcendental, mas como é que esse Estado que paira ainda, que tem justificativas divinas, de certa forma, como é que ele se transforma no Estado moderno, né? Uhum. Eu É, acho que essa. eu acho que alguns detalhes aí dessa Constituição a gente vai ver com Deleuze-Guattari. Eles vão mostrar alguns mecanismos, sabe? Mas eu Uhum, concordo com você, assim, que me parece, Rosane, de novo, não é uma coisa ou outra, são tendências. Então, há uma tendência de abstração para a concretude, que vai do Estado despótico ao Estado capitalista. Porque uhum. começa com essa transcendência, digamos, da filiação divina, mas na constituição da relação do déspota na nova aliança com os burocratas, já tá havendo concretude. A questão, por exemplo, do fisco, da tributação, já está acontecendo. Sim, sim. Uhum. Só que isso vai, digamos assim, vai se complexificar, porque vai passar, a questão do conflito vai passar dos servos, do conflito entre déspota e os servos, para a luta de classe. Como que Uhum. vai passar, como que esse poder do Estado, que tem a ver com uma propriedade. Privada com acumulação, né? Acumulação do capital. Exato. Tem uma descodificação relativa da terra, porque a terra no regime despótico é toda do déspota. Então há uma Uhum. mudança no Estado quando essas terras passam a ser do déspota, que encarnava o Estado, passam a ser propriedades privadas. Eu Digamos acho que que não só propriedade privada, João, mas eu acho que a terra passa a ser mercadoria.
no capitalismo ela se torna mercadoria, quer dizer, ela passa a ser uma mercadoria de compra e venda, né? E que antes não era. Quer dizer, ela não era, ela não estava à venda, ela estava sob o domínio do déspota, de certa forma, através dos servos, né, da relação servil, ele dominava, né? E no capitalismo, a terra passa a ser uma mercadoria de compra e venda, né? Ela se transforma em produto, né? Uhum. Sim. Eu acho eu acho que é por aí. Que tem essa passagem também muito importante, né? É, É quase como se houvessem também ao longo dessas máquinas sociais o predomínio de um tipo de valor, sabe? Porque o valor passa a ser de troca com o capitalismo, é, predominantemente de troca. Porque nesse momento despótico, me parece que o valor que predomina é o valor simbólico ou representativo, que é forjado pelo déspota. Então, assim, é, as terras, o sangue, as, as relíquias, é tudo valor simbólico, é valor eminente, né? Digamos assim, exige um consenso social, exige uma máquina social que produziu aquele valor simbólico. enquanto que nas sociedades primitivas, você tem a terra como valor de uso, né? É o valor de Essa uso. passagem, né, da terra com valor de uso para depois um valor simbólico com o déspota, mas aí em seguida a terra como mercadoria, né? Exato. É por isso que o Levi-Strauss chama também as sociedades primitivas de ciência, falam que eles fazem uma ciência do concreto. Me parece que tem relação com esse valor de uso da terra, sabe? Os valores que tem, por exemplo, uma ferramenta, é para que ela funciona. Evidentemente que já há um início de criação do valor cerimonial, o valor simbólico. Mas o predomínio, de fato, do valor simbólico é no significante despótico, né? Digamos assim, cria um Uhum. simbólico que domina todos os outros. E depois, no capitalismo, o valor de troca, que é mediado pelo equivalente geral, que é o capital. Sim, sim, Digamos que sem o equivalente geral não existe troca. Do Deleuze-Guattari, seguindo Nietzsche, antes, a primeira forma de relação, de intercâmbio, não é o escambo para o Deleuze-Guattari, é o roubo e o dom. Então, essa coisa do escambo entraria depois, com a mediação de um equivalente geral. Evidentemente, houveram outros equivalentes gerais antes do capital, mas eles também eram destacados de uma cadeia de objetos. Então, em algum momento, o ouro foi um equivalente geral, em algum uhum. momento, não sei, a seda, metais As preciosos, especiarias, especiarias. né? Especiarias eram equivalentes gerais também, né? Mas vamos seguindo, que vocês vão ver Sim. que como que o Estado muda na passagem do Estado despótico para o Estado capitalista. O Deleuze e Guattari vão dizer que é como se ele entrasse em latência no regime capitalista, mas na verdade ele se torna mais insidioso, porque ele se torna concreto e se torna ao mesmo tempo interior, porque ele não exige mais, digamos assim, todo um aparato para nos convencer, todo um aparato cerimonial, arquitetônico, porque é como se nós já nascêssemos formatados, subjetivados pelo dever, pelas regras, pela moral social. É a crítica que o Ailton Krenak faz a essa noção de cidadania. Essa noção de cidadania vem com muita coisa, muita carga, educacional, sobretudo. A gente já aprende na escola, ali já vai sendo formatado sobre o que é o viver, um viver preferencialmente na cidade, naqueles limites da cidade, repelindo a terra como algo sujo. Ele vai falar de ele vai opor uma florestania à cidadania.
tentando pensar em outros modos de relação que, digamos assim, explodiriam esse espaço da cidade, essa lógica de subjetivação produzida na cidade. Bom, mas eu vou começar a leitura aqui na página 289. A gente está no subcapítulo chamado O Estado como Categoria, Começo e Origem. Esta situação especial do Estado como categoria, esquecimento e retorno deve ser explicada. É que o Estado despótico originário não é o forte como os outros. De todas as instituições, é talvez a única a surgir completamente armada no cérebro daqueles que a instituem. O artista de olhar de bronze. É uma citação do Nietzsche. Eis porque, no marxismo, não se sabia muito bem o que fazer com essa instituição, uma vez que ela não entra nos famosos 5 períodos: comunismo primitivo, cidade antiga, feudalidade, capitalismo, socialismo. Ela não é uma formação entre outras, nem a passagem de uma formação a outra. Então, o Deleuze e o Guattari estão colocando aqui que o Estado, que no marxismo não sabia muito bem o que fazer com essa categoria. Ele não entrava nesses 5 períodos aí discernidos da história. Então, ele não seria uma formação entre essas outras, nem a passagem de uma dessas formações às outras. Ele ainda é outra coisa. Ele é uma categoria que está nos interstícios, como a gente vai ver, ou no centro de uma dessas formações, de um desses períodos. Mas eu vou ler essa nota, que é a nota 67, que é importante. Beleza, Guattari diz. Sobre a possibilidade ou não de conciliar a produção dita asiática com os 5 períodos, sobre as razões que levaram Engels a renunciar a essa categoria em A Origem da Família, sobre as resistências dos marxistas russos e chineses a essa categoria, ver Sur le mode de production asiatique. Lembremos-nos das injúrias e dos insultos dirigidos a Wittfogel por ter levantado essa simples questão. A categoria de Estado despótico oriental não terá sido recusada por razões que têm a ver com seu estatuto paradigmático, especial, enquanto horizonte de Estados socialistas modernos? Então vejam que essa produção dita asiática, ou imperial, ou despótica, me parece que ela está no Marx. Mas, a partir do momento dos estudos do Marx com o Engels, eles passam a não usar mais essa categoria. E esse estudioso, Wittfogel, ele foi, enfim, muito criticado, né, muito atacado, porque ele levantava a seguinte questão: será que essa categoria não foi tão criticada, já que ela está no horizonte dos estados socialistas modernos? Então, o Wittfogel, digamos assim, ousa comparar os estados socialistas modernos com essa produção imperial. Então, nesse lugar, ele é muito criticado. E o Deleuze e o Guattari estão dizendo que talvez seja por isso que o Engels depois não sabia muito bem o que fazer com a categoria do Estado, né? Que ela não entrava, né, nesses períodos. Eu retomo a leitura. Dir-se-ia que ela está em atraso em relação ao que corta e ao que recorta, como se desse testemunho de uma outra dimensão, idealidade cerebral que se acrescenta à evolução material das sociedades, ideia reguladora ou princípio de reflexão, terror.
que organiza as partes e os fluxos num todo. Então, vejam, um princípio de reflexão e terror que organiza todas as partes num todo. Idealidade cerebral que se acrescenta à evolução material das sociedades. Eu sigo. O que o Estado despótico corta, sobrecorta ou sobrecodifica é o que vem antes, a máquina territorial, que ele reduz ao estado de tijolos, de peças trabalhadoras, submetidas, desde então, à ideia cerebral. Então vejam, o que o Estado recorta são as antigas máquinas primitivas. O que ele faz ao recortá-la? Ele, aliás, submete a essa ideia cerebral do Estado. Então, não é que o Estado vai dissolver os antigos códigos e os antigos territórios. Ora, enquanto esses territórios estão produzindo e pagando tributo ao Estado, eles podem até continuar lá. Eles podem até continuar manifestando um verniz cultural na forma de cultura, folclore, danças, se isso tudo for, digamos assim, subordinado à universalização do Estado, à gestão do Estado, à tributação do Estado. Eu sigo. Nesse sentido, o Estado é despótico. Nesse sentido, o Estado despótico é certamente a origem, mas a origem como abstração, que deve compreender sua diferença em relação ao começo concreto. Sabemos que o mito exprime sempre uma passagem e um desvio, mas o mito primitivo territorial do começo exprimia o desvio de uma energia propriamente intensa, o que Griot chamava a parte metafísica da mitologia, a espiral vibratória, em relação ao sistema social em extensão, que ela condicionava, e o que passava de um lado ao outro, aliança e filiação. Então vejam, o Deleuze e o Guattari estão dizendo que o mito territorial primitivo, ele exprimia a passagem de uma espiral vibratória, de uma terra intensa, de uma energia intensa, para uma dimensão extensiva, para uma dimensão, digamos assim, das formas, dos corpos. Então, o mito exprime a passagem das forças à sua encarnação nos corpos. O mito exprime o começo do tempo, começo dos tempos, como uma encarnação da espiral vibratória numa dimensão extensiva, que implica um organismo, que implica um sistema social. Mas essa energia intensa, essa espiral vibratória, na verdade, ela é a condição intensiva do sistema social. É essa espiral vibratória, esses fluxos desterritorializados, que a máquina primitiva vai precisar codificar para se instaurar. E que a sociedade despótica vai precisar sobrecodificar para se legitimar também. Deleuze e Guattari continua. Mas o mito imperial da origem exprime outra coisa, o desvio entre esse começo e a própria origem, entre a extensão e a ideia, entre a gênese e a ordem, e a potência, nova aliança, e o que torna passar da segunda à primeira, o que é retomado pela segunda. Jean-Pierre Vernant mostra, assim, que os mitos imperiais não podem conceber uma lei de organização imanente ao universo. Eles têm necessidade de estabelecer e de interiorizar essa diferença entre a origem e os começos, entre o poder soberano e a gênese do mundo.
O mito se constitui, é uma citação do Jean-Pierre Vernant, o mito se constitui nessa distância, faz dela o próprio objeto da sua narrativa e traça, através da sucessão das gerações divinas, os avatares da soberania, até o momento em que uma supremacia então definitiva põe fim à elaboração dramática da dinastia. Beleza, Guattari? Assim, no limite, já não se sabe verdadeiramente quem é primeiro, nem se a máquina territorial de linhagens não pressupõe uma máquina despótica, da qual ela extrai os tijolos, ou que ela, por sua vez, segmenta. E, de certa maneira, é preciso dizer o mesmo do que vem após o estado originário, daquilo que esse estado recorta. Ele sobrecorta o que vem antes, mas recorta as formações posteriores. Também aí ele é como que a abstração que pertence a uma outra dimensão, sempre em atraso e marcado pela latência, mas que ressurge e retorna tanto melhor nas formas ulteriores que lhe dão uma existência concreta. Estado proteiforme, mas sempre houve apenas um só estado. Então, eles estão dizendo aqui que o estado como categoria sempre houve apenas um. Essa idealidade cerebral que cria um princípio de unificação, seja lá onde for. Então, do mesmo modo que há esses estados asiáticos, há também sementes ou desenvolvimentos de estado despótico nos estados, digamos assim, em alguns estados sul-americanos, como no estado despótico Inca, por exemplo, Azteca, em que há um chefe, digamos assim, um imperador, um déspota. Veja só, eles dizem também que já não se sabe quem vem primeiro, se é o Estado ou a máquina territorial, porque, de certa forma, o Estado também já estava contida na máquina territorial. Olha, quando eles dizem assim, já não se sabe verdadeiramente quem é primeira, nem se a máquina territorial de linhagens não pressupõe uma máquina despótica da qual ela extrai os tijolos, ou que ela, por sua vez, segmenta. Então, nesse pensamento de forças e de tempos estratigráficos, não se sabe mais quem vem antes e quem vem depois. Não se sabe se a sociedade primitiva vem já como uma reação, já como uma decomposição de uma tendência despótica, ou se a tendência despótica que fragmenta, ou melhor, que unifica os fragmentos primitivos. Deleuze e Guattari dizem também que nessa sobreterritorialização imperial, os mitos imperiais eles não conseguem conceber uma organização imanente ao universo. Então é como se eles tivessem que estabelecer uma diferença entre o poder soberano e a gênese do mundo. Então é como se a origem e o começo nesses mitos imperiais estivesse separada, ou seja, a origem divina e o começo concreto. O próprio mito tenta dar conta dessa distância, que se refere justamente a essa ligação do déspota com Deus. De um lado, se tem que conceber o começo do Estado despótico.
De outro lado, se tem que conceber a origem divina do Estado despótico. E como que explicar isso? Como que explicar como articular a origem divina e o começo concreto? São os mitos imperiais. Eu sigo na leitura. Donde as variações, todas as variantes da nova aliança, todavia sob a mesma categoria. Por exemplo, não só a feudalidade pressupõe um Estado despótico abstrato que ela segmenta, segundo o regime da sua propriedade privada e o desenvolvimento da sua produção mercantil, como também estas, por sua vez, em contrapartida, induzem a existência concreta de um Estado propriamente feudal, em que o déspota retorna como um monarca absoluto. Com efeito, é um duplo erro acreditar que o desenvolvimento da produção mercantil baste para explodir a feudalidade. Pelo contrário, ela a reforça em muitos aspectos, dá-lhe novas condições de existência e de sobrevida. E acreditar que a feudalidade se oponha por si mesma ao Estado, que, ao contrário, como Estado feudal, é capaz de impedir que a mercadoria introduza a descodificação de fluxos, que seria a única coisa ruinosa para tal sistema. E a respeito de exemplos mais recentes, devemos seguir Wittfogel, quando mostra a que ponto estados modernos capitalistas e socialistas participam do estado despótico originário. Como não reconhecer nas democracias o déspota, que devém mais hipócrita e mais frio, mais calculista, que ele próprio deve contar e codificar as contas, em vez de sobrecodificar? Então, aqui o Deleuze e o Guattari estão dizendo como que as coisas se misturam, né? Porque parece que o regime feudal, de certa forma, era uma oposição a um Estado absoluto. E o Deleuze e o Guattari estão dizendo que não, que é como se essas coisas se funcionassem juntas. Havia um Estado feudal. Então, ao mesmo tempo em que, vejam o que eles dizem, ao mesmo tempo a feudalidade pressupõe um Estado despótico abstrato que ela segmenta, né, que ela recorta, segundo um regime de propriedade privada e uma produção mercantil. Então, é no mesmo movimento que isso acontece e que o Estado, o déspota, retorna como monarca absoluto. Então, digamos assim, a gente está falando de coisas que funcionam juntas, ao mesmo tempo. Uma ação, reação, umas às outras, mas não como uma oposição absoluta, no sentido em que a feudalidade se opôs absolutamente à monarquia, ao Estado despótico. Que tem essa história que você está falando agora, eu acho que com essa passagem, que não é uma passagem radical, que se passa do feudalismo para o Estado monárquico, quer dizer, tem uma imbricação aí, né? Tem um penetrando no outro. Eu lembrei de alguns estudos que foram feitos sobre o Brasil, na época colonial, mesmo no mais recente, não, mas na época colonial, em que tinha os historiadores falavam de vestígios feudais na formação
do Estado e do Brasil, né, por exemplo. Falavam de vestígios, que eram relações que se mantinham ainda, relações sociais que se mantinham como se fossem feudais. Mas já tinha uma predominância do Estado mercantil que se anunciava, né? Quer dizer, o imperador, por exemplo, ele é o cara que encarna o Estado e que vai administrar. Aqui travou. Para vocês também? Deu uma travada, Rosane. Você estava dizendo que ele encarna o Estado. Os imperadores no Brasil, por exemplo, eles estavam representando um tipo de Estado já. Travou de novo. Predominância de uma acumulação de capital que, que se efetivava, né? Através da venda da cana, enfim, de tudo que se produziu aqui no Brasil. Eu estou lembrando de alguns estudos que foram feitos aqui, né, a respeito dessa passagem, né, do feudalismo para a sociedade mercantil e capitalista em seguida. Quer dizer, a sociedade mercantil seria onde se acumula o capital, né? Porque quando se estabelecem as relações de, de troca e de mercantilização da terra, né? Então, eu acho que como Deleuze e Guattari tratam da questão, concretamente, dá para se dizer que uma, uma formação social é penetrada pela outra, né? É, que não é uma passagem radical, né? Que termina uma e começa a outra. Tem, tem tem essa passagem, né? Uhum. Você falando sobre o imperador, me ocorre aquela frase que foi atribuída, acho que a Luís XIV, né? O Estado sou eu. É, E, e isso mostra mesmo como que nesse anseio, né, nessa monarquia absoluta, também é como que uma retomada desse significante despótico. Mas já intervieram outros elementos, sabe? E é disso que o Deleuze e o Guattari estão falando, dessa interpenetração de elementos que vão complexificando as máquinas sociais e o Estado dentro dessas máquinas sociais. Aqui eles estão hum, dizendo, por exemplo, que a feudalidade, apesar de haver uma fragmentação, os feudos, por se manter como ele se mantém como Estado feudal, porque tem um monarca absoluto que retorna sobre isso. E com isso, o que que é, acontece? O Deleuze e o Guattari dizem que só a mercadoria, ou melhor, que o Estado feudal é capaz de impedir que a mercadoria introduza a descodificação de fluxos, que viria a arruinar esse sistema, ou seja, o sistema hum, feudal. Então, isso me leva a pensar o seguinte, que essa relação dos feudos com o monarca absoluto, de alguma maneira, eu não sei, eles não deixam claro aqui, mas talvez através de todo um sistema de tributação, através de todo um valor cerimonial também, todo um valor simbólico, impede que as mercadorias
se descodifiquem a ponto, enfim, de advir aí o dinheiro, né? Advir a força do próprio capital. Viria, de fato, derrubar esses monarcas. Então, não é no sistema feudal que isso vai acontecer. Ou só com, digamos assim, a passagem pelo sistema pós-feudalismo que, digamos assim, a mercadoria vai poder descodificar mais os fluxos. Há ainda alguns elementos feudais que impedem essa descodificação. É isso. Uhum. E aí, o Deleuze-Guattari falando ainda sobre essas interpenetrações, eles vão dizer, e a respeito de exemplos mais recentes, devemos a Wittfogel quando mostra que pontos estados modernos, capitalistas e socialistas participam do estado despótico originário. Então, aqui, eles estão falando desse estado despótico originário como uma categoria que incide mais ou menos nas sociedades concretas, digamos assim, nos estados concretos. Mas, a princípio, esse estado ele é abstrato. Ele é abstrato, digamos assim, na legitimação dele. Que, qual é a legitimação do déspota? É a ficção que ele cria. É a ficção da relação, da filiação divina que ele cria. Só que essa, essa legitimação que é forjada, ela vai ganhar cada vez mais elementos concretos. Esses elementos concretos, como eu disse, eles são principalmente jurídicos. Eles são principalmente jurídicos, mas também são fiscais, tributários, burocráticos, históricos, filosóficos. Então, vão haver, digamos assim, leis, constituições que vão vir legitimar o Estado. Que vão dar essa legitimidade, digamos assim, concreta ao que era uma legitimidade mais abstrata. Mas por que é mais concreta? É mais concreta porque também é mais interiorizada. Nós fomos mais convencidos, sabe? É mais fácil, digamos assim, acreditar no Estado de Direito, talvez, do que alguém é filho de Deus. Pelo menos para a nossa subjetividade contemporânea. Vejam só. Como não reconhecer nas democracias o déspota que devém mais hipócrita e mais frio, mais calculista, porque ele próprio deve contar e codificar as contas, em vez de sobrecodificar? Vocês percebem aqui que o déspota muda de posição, que não é mais um déspota que sobrecodifica as contas, que sobrecodifica os fluxos? O déspota somos nós. Eles dizem, porque ele próprio deve contar e codificar as contas. Somos nós mesmos que, digamos assim, acreditamos, são as pessoas comuns, né? São os burocratas, são os juristas. Então, o Estado, para o Deleuze-Guattari, devem mais hipócrita, mais frio, mais calculista. Nós fomos a tal ponto convencidos que não há mais o déspota, filho de Deus, e ainda assim a ideia do Estado leva todos a, digamos assim, agirem sustentando essa ideia, participando dela, escrevendo-a.
Eu sigo. De nada serve fazer a lista das diferenças, à maneira de historiadores conscienciosos. Comunidades rurais ali, sociedades industriais aqui, etc. As diferenças só seriam determinantes para tratar comparativamente os casos, se o Estado despótico fosse uma formação concreta, entre outras. Porém, ele é a abstração, que certamente se realiza nas formações imperiais, mas que só se realiza nelas como abstração, unidade sobrecodificante eminente. Então vejam, o Deleuze-Guattari, eles não estão associando o Estado ao diretamente o Estado à máquina despótica. O Estado é uma categoria, é uma abstração. Só que essa categoria, essa abstração, ela se realiza nas formações imperiais, talvez da maneira mais pura. Mas ela também se realiza, por exemplo, em religiões monoteístas. Ela se realiza nas monarquias absolutas. Ela se realiza, segundo o Wittfogel e o Deleuze-Guattari subscrevendo em cima, nos estados socialistas, totalitários. Então, o Estado é uma ideia, é uma abstração. Uma ideia é uma ideia cerebralizante que vai se encarnando mais ou menos, vai se realizando mais ou menos ao longo da história. É o Urstadt. Essa ideia, essa categoria é o Urstadt, é o estado originário. Ela está na cabeça de cada um de nós. Não adianta derrubar o Estado fora, se ela está na cabeça de cada um de nós. Com isso, eu poderia retomar um pouco aquele texto do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que, de certa forma, reconstitui a humanidade numa ilha deserta, reconstitui instituições provenientes da sociedade ocidental numa ilha deserta, como a escravidão, como a contagem do tempo, como a divisão de terras, como a marcação das terras. Isso que eu estou chamando essa dimensão cerebral do Estado, como se fosse o Estado como ideia, como categoria, que vai se reconstruir onde for. Digamos assim, ó, há tendências de oposição a ele, mas ele está aí. Para onde a gente for, na medida em que há relação com o outro. Alguns vão dizer que é necessário um três, né, o terceiro incluído. Levinas, por exemplo, vai dizer que a primeiro vem uma relação de face a face, e depois, com o terceiro incluído, é necessário estabelecer o direito. Enfim. Eu sigo. Ele só toma sua existência imanente concreta nas formações ulteriores, que o fazem retornar sob outras figuras, em outras condições. Horizonte comum do que vem antes e do que vem depois. Ele só condiciona a história universal com a condição de estar não fora dela, mas sempre ao lado. O monstro frio que representa a maneira como a história está na cabeça, no cérebro. Urstadt. Então vejam, eles colocam o Estado não fora da história, não anterior ou posterior ao início da história, mas ao lado. É muito curioso isso, esse ao lado, porque me parece assim que é esse pensamento do virtual que o Deleuze e o Guattari estão praticando aqui. Eles estão dizendo que há tendências, há forças no mundo que convivem, e umas
se sobrepõem às outras. Umas predominam em determinado momento, umas se catalisam com algum acontecimento. Então, dizer que o Estado não tem um começo, que ele está sempre ao lado, é dizer que onde começar um grupo humano, ou recomeçar um grupo humano, o Estado vai junto. Porque ele se refere a uma ideia referente ao coletivo. É uma ideia de justiça, é uma ideia de distribuição, é uma ideia de igualdade, é uma ideia de medida que se estabelece quando se está em grupo. Mas essa ideia, digamos assim, ela é sempre representativa. Eles chamam aqui de eminente. Unidade sobrecodificante eminente. O que é eminente aqui? O que eu estou chamando de representativo? É um consenso. Por que é tão difícil funcionar as nossas democracias? É porque um consenso que a gente por um certo consenso que a gente escolhe os governantes, as pessoas que vão nos representar. Só que são muito poucas pessoas. Como que são formados esses consensos? Como que essas poucas pessoas obtêm o consenso de muitas pessoas para estarem lá, para nos representarem? Então, essa é a dimensão representativa e eminente do Estado. É quase como se as pessoas abrissem mão dos seus direitos, dos seus desejos, ou melhor, dos seus desejos, em nome de uma unidade transcendente eminente, que por consenso eles elegem, para que esses desejos sejam, digamos assim, codificados em direitos e deveres, interdito e permitido. Então, assim, o Estado, nesse sentido, é uma máquina miraculante. A gente finge como se ele existisse, mas a princípio ele só existe como abstração, como essa abstração, essa unidade abstrata a partir da qual a gente abre mão dos nossos desejos individuais. Mas, como eu disse, há uma linha nessa que sai dessa abstração e vai para uma concretude. O que dá concretude ao Estado? Aparato jurídico, fiscal, material, econômico, arquitetônico, macropolítico, no sentido de um corpo, digamos assim, legislativo, executivo, né? Esses elementos. Mas eu acho assim muito importante essa ideia do status, essa, esse monstro frio, esse cérebro, essa história que está na cabeça, porque me parece que ele dá a medida dessa semente que a gente leva para onde for. Essa semente que tende a projetar uma unidade transcendente, eminente, abstrata, a partir da qual nós somos governados, a partir da qual a gente abre mão dos nossos desejos singulares em nome de um comum. A partir do momento em que essa produção imanente do comum passa a ser regulada por leis
que duram ao longo do tempo, que valem para vários espaços, universalmente, às vezes, é como se a gente passasse de uma espécie de justiça do deserto, da terra indivisível, dos fluxos descodificados, da crueldade, para um direito. Um direito que se propõe, às vezes, universal, que regula as relações segundo códigos, depois sobrecodificações, depois descodificações relativas. A gente está falando aqui de todo um aparato que nos constitui também como humanos, enquanto civilizados. Mas, assim, eu entendo que não é sem razão que o Deleuze-Guattari fazem a crítica desse humano, desse Estado, desse Urstadt, porque os efeitos catastróficos que essa ideia já produziu ao longo da história mundial são incontáveis. Basta a gente pensar na formação da polis grega, por exemplo, que se constitui enquanto uma democracia que, no entanto, repele e não reconhece como cidadãos os estrangeiros, os bárbaros. Então, um Estado, uma cidade, uma democracia também se faz se opondo àquilo, a um fora, se opondo àqueles que eles não identificam como dentro. E nisso a gente tem, digamos assim, o terror do Estado. Não apenas a gestão das populações, mas também a necropolítica do Estado. Contra os outros, os estrangeiros, contra os traidores, os espiões, os traidores da pátria. Uma gestão dos loucos, dos criminosos. E de toda a população. Eu acho, queria só dizer uma coisinha, voltando um pouco para. Parece que o aparato jurídico que se constitui no capitalismo, no Estado, para assegurar a continuidade do Estado no capitalismo, é um aparato jurídico através das leis. Quer dizer, você tem leis que vão regulamentar e que vão cristalizar, de certa forma, porque quando uma lei se constitui, ela dificilmente é derrubada, né? Ou modificada, quer dizer, ela, ela se torna um arcabouço que garante que esse Estado continue, né? Estabelecendo direitos e deveres, quer dizer, é através das leis que os chamados cidadãos têm que se comportar, né? Tem que se submeter, quer dizer, eu acho que não é só uma questão uh, cerebral, mas também de uma imposição concreta, né? Cerebral é o estado originário, é esse Urstadt, mas só que ele se torna progressivamente concreto. É. E as leis são a forma que ele se estabelece e que ele permanece, né? Como tal. Quer dizer, garantir, quando fala, o Estado fala democrático, fala da representação, né? Que nós deixamos
a nossa vontade nas mãos de uns poucos, né? A gente põe lá, né? Alguns e dizem, não, a gente vai ser os representantes da vontade, né? Popular. Quer dizer, os deputados, enfim, todos os que constituem a- os representantes, eles estão aí para falar em nosso nome, né? A gente abre mão de ter vontade, na medida em que a gente escolhe alguém que vai falar, que vai decidir, que vai mudar algumas leis, que vai, né, enfim, atuar concretamente, né? Uhum. É curioso, assim, me ocorre uma passagem anedótica, assim, para pensar essa questão do Estado e da soberania, sabe, sobre o território. Esses dias eu estava indo num rio aqui, tomar um banho de rio, e a princípio, assim, de um lado do rio tem um parque, no qual tem que se pagar para entrar. E do outro lado do rio não tem parque, a princípio. Poderia se entrar gratuitamente, né? Não, não havia ninguém, não há cerca. E eu ia nesse lado do rio em que não se paga. A partir de um certo dia, as pessoas do parque começaram a colocar uma pessoa cobrando do outro lado do rio também. E aí me ocorreu o seguinte pensamento: ora, mas como que é essa coisa de quem que é os rios? E se eu quisesse vir por outra terra de alguém que eu conheço e deslizar pelo rio, até essa parte do rio, na qual as margens são do parque, eu poderia? E eu, enfim, estava pensando isso, e aí depois eu tive a informação, não lembro onde eu consegui a informação, de que os rios são da União. Então, os rios não são propriedade privada. Mas o que mais me surpreende não é isso, o fato dos rios não serem, então, propriedade privada de alguém, mas serem da União. É o fato da União, digamos assim, deter um rio, sabe? E deter o próprio país, né? O que se chama de pátria, fundar um país sobre uma terra indivisível. Isso que é o mais surpreendente e tão natural para nós. Por que essa terra que a gente pisa chama Brasil? Então a gente conhece toda a história que se chama a descoberta do Brasil, enfim. Mas como que o humano se assenta sobre uma terra e diz que é dele? Então esse fato que é tão naturalizado para nós, em algum momento assim me surpreendeu, sabe? Como que a gente pode dizer que como se a gente chegou a esse ponto em que os rios são do Estado, em que muitas terras são do Estado, em que as terras pertencem às pessoas, que podem fazer o uso que quiserem dessa terra. Então, assim, tem um pensamento, uma dimensão patrimonialista, né, objetal, assim, da coisa. A partir de que momento que as coisas começaram a ser das pessoas? Começaram a ser transformadas as forças em objetos que as pessoas possuem. Então é a coisa mais natural do mundo, assim, mais naturalizada do mundo para nós atualmente, porque a gente nasce numa sociedade em que isso é um dado cultural e naturalizado. Mas isso me surpreendeu em algum momento. É como se hoje em dia, digamos assim, o Estado e os proprietários privados, eles disputam como que vão destruir a terra, como que vão se apropriar da terra.
como que vão usar, como que vão fazer render capital naquela terra. É uma generalização, podem haver outros usos, há outros usos. Me parece, digamos assim, contra essa visão utilitária, objetal dos outros que o animismo, o pensamento indígena nos dá, digamos assim, nos mostram outros modos de vida, outros modos de relação. Até mesmo não só entre humanos e não humanos, mas entre os próprios humanos. Estava lendo hoje um texto do Ailton Krenak sobre a questão, a relação com as crianças, e que eles acreditam que as crianças têm algo a nos ensinar. Então, eles tentam não formatar demais as crianças nos primeiros 7 anos de vida, porque elas são portadoras de boas notícias, de boas novas. Elas trazem da ancestralidade um saber que nós ainda não temos. Olha a diferença entre isso e como que a nossa sociedade faz da criança cidadãos, formatando as crianças desde tão cedo. De um lado, há uma força que é imanente aos seres, às diferenças, às crianças, aos não-humanos. De outro, há uma força transcendente que quer se apropriar disso tudo, sobrecodificar e descodificar tudo isso em favor do capital, da mercadoria. Basta a gente ver a educação como está hoje, né? É uma, digamos assim, uma formatação para o mercado de trabalho, para serviço do capitalismo. As crianças, os adolescentes estão enlouquecendo com esses vestibulares, com essa pressão, com essa intelectualização do estudo. É um emburrecimento, assim, é uma desvitalização, porque passa a servir para aquela ideia, né? O que você vai ser quando crescer, e o que você vai ser quando crescer está embasado hoje num ideal de enriquecimento. O que será que é dar certo na vida hoje, né? E a gente vê, assim, uma descodificação cada vez maior das próprias profissões. Olha o que vai surgindo. YouTubers, TikTokers. Então, assim, na medida em que há essa descodificação produzida pelas tecnologias, produzida pela internet, vão surgindo profissões, ofícios que vão dar conta disso. E que, enfim, não sei, pode ser que as pessoas também haja uma afinidade, gostem de fazer isso, mas há um apelo muito grande ao capital, como se fosse a forma mais fácil, mais rápida de fazer dinheiro. Por isso, alguém se dedica a isso. Bom, eu vou seguir ainda na leitura para a gente terminar, então, esse último subcapítulo aqui sobre a questão do Estado e da máquina bárbara imperial, para na semana que vem, ou melhor, na primeira semana de fevereiro, a gente começar a estudar o capitalismo. Então, eu vou ler o subcapítulo chamado Evolução do Estado, Devir Concreto e Devir Imanente.
Marx reconhecia que havia realmente uma maneira pela qual a história ia do abstrato ao concreto. Uma citação. As categorias simples exprimem relações nas quais o concreto insuficientemente desenvolvido talvez se realizado, sem ter ainda estabelecido a relação mais complexa, que se exprime teoricamente na categoria mais concreta. Ao passo que o concreto mais desenvolvido deixa subsistir esta mesma categoria, como uma relação subordinada. Fecha a citação. Deleuze e Guattari. O Estado, inicialmente, era esta unidade abstrata que integrava subconjuntos, que funcionavam separadamente. Agora está subordinado a um campo de forças cujos fluxos ele coordena, cujas relações autônomas de dominação e subordinação ele exprime. Ele não mais se contenta em sobrecodificar territorialidades mantidas e ladrilhadas. Deve constituir, inventar códigos para os fluxos desterritorializados do dinheiro, da mercadoria e da propriedade privada. Já não forma por si mesmo uma ou mais classes dominantes. Ele próprio é formado por essas classes, tornadas independentes, e que o incumbem da prestação de serviços, a potência delas e as suas contradições, as suas lutas e aos seus compromissos com as classes dominadas. O Estado já não é a lei transcendente que rege fragmentos, mal ou bem. Ele deve desenhar um todo, ao qual dá sua lei imanente. Já não é o puro significante que ordena seus significados, mas aparece agora atrás deles e depende do que ele próprio significa. Já não produz uma unidade sobrecodificante, mas ele próprio é produzido no campo de fluxos descodificados. Como máquina, o Estado já não determina um sistema social, mas é determinado pelo sistema social ao qual se incorpora no jogo de suas funções. Em suma, ele não deixa de ser artificial, mas devém concreto, tende à concretude, ao mesmo tempo em que se subordina às forças dominantes. Então, o Estado aqui também é tomado, digamos assim, de um campo de forças capitalista. Então, ele não é mais uma lei imanente, uma lei sobrecodificante, transcendente, que se aplica a fragmentos, aos territórios. Agora, ele próprio se vê num campo de forças mais vasto que ele, e que depende de forças descodificadas, diante das quais ele precisa se posicionar. Eu sigo. Foi possível mostrar a existência de uma evolução análoga no caso da máquina técnica, quando esta deixa de ser abstrata ou sistema intelectual, que reina sobre subconjuntos separados, para devir relação subordinada a um campo de forças, que se exerce como sistema físico concreto. Mas essa tendência à concretização na máquina técnica ou social não será que, precisamente, o próprio movimento do desejo? Recaímos sempre no paradoxo monstruoso. O Estado é desejo que passa da cabeça do déspota ao coração dos súditos, e da lei intelectual a todo o sistema físico que dela se desprende ou se liberta. Desejo do Estado. A mais fantástica máquina de repressão é ainda desejo, sujeito que deseja e objeto de desejo. Então vejam que, para o Deleuze e Guattari, o Estado passa da cabeça do déspota ao coração dos súditos. Isso eles chamam de interiorização do Estado. Aqui há uma, digamos assim, um passo adiante da psicanálise, por exemplo, freudiana, quando o Deleuze e Guattari consideram que há um desejo do Estado, que a mais fantástica máquina de repressão é ainda desejo. Então, o Estado não se opõe aqui ao desejo como uma máquina de repressão. Ele opõe a certos desejos, a um desejo ativo. Mas ele próprio é desejo.
Porque o Estado ele precisa ser ligado por desejos. Ele não funciona sem pessoas que estão dentro dessa máquina, dentro dessa burocracia. Daí que eu já falava um pouco para vocês sobre esse desejo fascista dos pequenos tiranos. Como que há uma máquina desejante funcionando na burocracia do Estado. Como que as pessoas extraem desejo desse poder sobre as outras. A libido na burocracia, na ordem, nos favores, na dependência que nós temos de uma ordem, de uma caneta, de uma assinatura do burocrata. Eu continuo. Desejo. É esta operação que consiste sempre em reinsuflar o estado original no novo estado de coisas, em torná-lo tanto quanto possível imanente ao novo sistema, interior a este. E quanto ao resto, partir novamente de zero, fundar aí um império espiritual, sob formas tais que o Estado já não possa funcionar tal como no sistema físico. Quando os cristãos se apoderaram do império, reapareceu esta dualidade complementar entre aqueles que queriam reconstruir o Urstat, tanto quanto possível, como os elementos que eles encontravam na imanência do mundo objetivo romano, e aqueles outros, os puros, que queriam partir novamente para o deserto, recomeçar uma nova aliança, reencontrar a inspiração egípcia e síria de um Urstat transcendente. Quão estranhas eram as máquinas que então surgiram sobre as colunas e nos troncos das árvores. Nesse sentido, o cristianismo soube desenvolver todo um jogo de máquinas paranoicas e celibatárias, toda uma leva de paranoicos e perversos, que também eles fazem parte do horizonte da nossa história e povoam nosso calendário. Estão falando dos santos aqui, dos santos, dos anacoretas, dos místicos, dos ascetas. Eu já vou voltar a esse ponto. São os dois aspectos, eu sigo, são os dois aspectos de um devir do Estado. Sua interiorização num campo de forças sociais cada vez mais descodificadas, formando um sistema físico, e sua espiritualização num campo supraterrestre, cada vez mais sobrecodificado, formando um sistema metafísico. É ao mesmo tempo que a dívida infinita deve interiorizar-se e espiritualizar-se. Aproxima-se a hora da má consciência. Esta será também a hora do maior cinismo. Citação do Nietzsche. Essa crueldade recolhida do animal homem recalcado em sua vida interior, refugiando-se temeroso na sua individualidade, aprisionado no Estado para ser domesticado. Então vejam que aqui o Deleuze-Guattari nos situa num ponto da história. O ponto da história é a apropriação, ou melhor, esse ponto da história é o ponto da história em que o Império Romano se torna cristão. Então eles nos situam num ponto da história para falar de duas tendências do Staat abstrato. Uma dessas tendências é a concretude. Vejam só, quando os cristãos se apoderaram do império, reapareceu essa dualidade complementar entre aqueles que queriam reconstruir o Staat, tanto quanto possível, com os elementos que eles encontravam na imanência do mundo objetivo romano, e aqueles outros, os puros, que queriam partir novamente para o deserto, recomeçar uma nova aliança.
Então, assim, nessa passagem em que os cristãos se apoderam do império, há uma dualidade complementar. Essa dualidade complementar é de um poder temporal e de um poder espiritual. O poder social e político, ele vai se reconstituir a partir do que foi chamado o Império Romano Germânico, que vai se constituir principalmente entre a França e a Alemanha. Então, é um poder temporal, um poder político, que vai tentar, depois da queda do Império Romano, reconstituir uma unidade eminente, reconstituir um poder um poder político, né? Um poder econômico, um poder militar, a partir de uma unidade. Então, essa é a direção secular da coisa. Eles queriam reconstruir o Estado com os elementos que encontravam na imanência do mundo objetivo romano. Então, desse mundo romano que estava em fragmentação, houve uma nova tendência à unificação política, militar, econômica. Por outro lado, havia os puros que queriam partir para o deserto, recomeçar uma nova aliança. Esses puros digamos assim, eram os místicos cristãos, eram os ascetas, que não queriam reconstruir um poder imanente a partir das ruínas do Império Romano, mas um poder transcendente, um poder espiritual. Então, aqui nós temos elementos para a constituição da dívida infinita, para com o Deus cristão. Então, tem dois aspectos de um dever do Estado. Uma interiorização num campo de forças sociais cada vez mais descodificadas ao longo, digamos assim, dessa passagem do Império Romano até o capitalismo. Então, é um longo período de tempo, mas é um tempo que ruma para uma descodificação do poder despótico e para uma interiorização do poder do Estado. O Estado vai ser cada vez menos exterior e cada vez mais interior nesse período de tempo que vai da queda do Império Romano até o capitalismo. E tanto mais interior vai ser esse poder do Estado, quanto mais espiritual e transcendente também. Porque ao lado desses que buscavam secularizar o poder, havia os que espiritualizavam o poder do Estado transcendente. E aí vem o Deleuze-Guattari e traz esse elemento que está ligado aos santos, aos anacoretas, aos ascetas. Vejam só. Quão estranhas eram as máquinas que então surgiram sobre as colunas e nos troncos das árvores. Nesse sentido, o cristianismo soube desenvolver todo um jogo de máquinas paranoicas e celibatárias, toda uma leva de paranoicos e perversos que também eles fazem parte do horizonte da nossa história e povoam nosso calendário. Tem uma nota de rodapé aqui. A esse respeito, Jacques Lacarrière assinalou muito bem as figuras e os momentos do ascetismo cristão no Egito, na Palestina e na Síria, a partir do século III. Primeiro, suaves paranoicos, que se fixam nas proximidades de uma aldeia e que depois partem para o deserto, onde inventam espantosas máquinas ascéticas
que exprimem a sua luta contra as antigas alianças e filiações, período Santo Antônio. Em seguida, formam-se as comunidades de discípulos, mosteiros, onde uma das atividades principais é escrever a vida dos santos fundador, do santo fundador. Máquinas celibatárias com a disciplina militar, em que o monge reconstrói em torno de si, sob a forma de coerções ascéticas e coletivas, o universo agressivo das antigas perseguições. Período São Pacômio, de fins do ano 200 até quase metade do ano 300. Finalmente, o retorno à cidade ou à aldeia, grupos armados de perversos que assumem a tarefa de lutar contra o paganismo moribundo. Período Shnud, da metade dos anos 300 até metade dos anos 400. De uma maneira geral, sobre a relação do mosteiro com as cidades, Lewis Mumford, que fala da elaboração de uma nova forma de estruturação urbana em função dos mosteiros. Então, aqui o Deleuze e o Guattari estão falando como que essa espiritualização do poder, essa espiritualização do Staat, incidiu na sociedade a partir do ascetismo cristão. Então, haveriam três momentos. Primeiro, esses paranoicos do deserto, né? Os anacoretas que vão para o deserto e inventam máquinas ascéticas que exprimem a sua luta com as antigas alianças e filiações. Então, essas lutas dos ascetas com os demônios, para o Deleuze e Guattari, são as lutas do cristianismo contra as antigas alianças, contra as antigas afinidades animistas, contra a ancestralidade. Em seguida, tem esse período em que eles chamam os suaves paranoicos. Não, já é mais adiante. Em seguida, tem esse período em que há a formação das comunidades de discípulos, né? A criação dos mosteiros, onde uma das atividades é escrever a história dos santos, daqueles anacoretas que foram para o deserto. E, além de escrever, esses anacoretas são exemplos para os monges dos mosteiros. Então, as máquinas celibatárias com disciplina militar visam a reconstruir, em torno desses monges, o universo agressivo das antigas perseguições. E, por fim, o retorno desses monges à cidade, em que grupos armados de perversos assumem a tarefa de lutar contra o paganismo. Então, aqui o Deleuze e o Guattari estão mostrando, assim, estão indicando que há um desenvolvimento histórico dessa dimensão espiritual do Estado. Se, por um lado, algumas pessoas, uma parte da população, buscou secularizar o Estado romano e concretizar a dimensão abstrata desse poder despótico, por outro lado, uma outra direção que esse poder despótico tomou foi essa espiritualização. Então, esse poder despótico foi projetado em Deus, no céu. Esses eram chamados os puros. Então, me parece que foi duas direções que tomou o próprio cristianismo. Um cristianismo institucional, por um lado, também, mais secularizado, e um cristianismo mais religioso, mais místico, eu diria. Mas nas duas direções há esse poder do Estado atravessando. Seja enquanto poder imanente de organização ligada ao Estado, ligada à organização da sociedade, seja um poder transcendente que pega as almas, julga as almas.
Em todo caso, uma interiorização progressiva do Estado. E a formação também do que o Nietzsche chamava a má consciência. Aproxima-se a má consciência. A má consciência é resultado de um processo de avaliação que se desloca da vida imanente do corpo, para um ideal transcendente. A vida, o desejo é sentido como má consciência, como culpa, sentimento de que a gente está errado, de que a gente está pecando. Vejam que essas máquinas celibatárias e paranoicas, né, eles estão falando aqui provavelmente dos instrumentos ligados à autoflagelação dos anacoretas, dos monges. Vejam como o Deleuze e o Guattari estão fazendo aqui também uma espécie de repercussão entre máquinas sociais e máquinas técnicas, entre objetos e máquinas sociais. Então, um certo objeto, por exemplo, como o silício que os monges colocavam na perna, que ficava cortando a perna, ou o chicote, né, essa automolação, como que esses objetos eles adquirem um certo valor eminente, um certo valor representativo dentro do quadro de uma produção de subjetividade de uma determinada máquina social, de uma determinada religião, de um determinado estado. E ali esse objeto vai adquirir, digamos assim, o seu valor eminente, a sua função sagrada, cívica, enfim, institucional. Esse é só um exemplo que a gente vai entrar mais nisso no capitalismo, mas é só um exemplo de como que os objetos não têm fundo, tá? A gente acha que a gente está olhando para um objeto plano que a gente extrai de um fundo, só que ele não tem fundo. Ele não só volta para o fundo, como ele não tem fundo. Quando a gente considera para uma economia política que os objetos são forças, eles são entrecruzamentos de forças. Então não pensem que há um objeto qualquer que seja inocente, que haja um objeto qualquer que não hajam desejos operando por baixo dele. Bom, gente, aqui no livro é o que eu queria trazer hoje. Queria ouvi-las, se tiverem perguntas, contribuições. Bom, eu queria propor para vocês agora uma direção aqui para os próximos meses. A gente está na página 295.
E agora a gente entra na parte da máquina capitalista civilizada. Eu vou propor que a gente tente terminar essa parte, que é da página 295 a 361, em mais ou menos 3 ou 4 meses. Então, a gente teria mais de 10 encontros aí para 66 páginas, mais ou menos, 65 páginas. E para que a gente consiga seguir adiante e daqui a uns 4 meses, mais ou menos, a gente entra nesse último capítulo que se chama Introdução à Esquizoanálise. Na página 361, ao fim do livro, enfim, a gente vai chegar na introdução à esquizoanálise. Uma outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que eu também propus que o último encontro de cada mês a gente não pegasse aqui no livro, que eu iria propor um caso literário, uma análise de um caso literário pela via da esquizoanálise. Então, na semana que vem, a gente vai seguir por aí. Eu vou trazer a análise de um fragmento de uma novela do George Buckner que chama Lens. Eu indiquei aí, eu não sei se alguém chegou a comprar, mas então a gente vai falar um pouco sobre esse caso. Quem não tiver o livro não tem problema, vou ler alguns trechos, mas é um caso de uma psicose. E é o caso que deu ensejo aí o Deleuze-Guattari para criarem a ideia do passeio esquizo. Então, é um caso importante para a esquizoanálise, o caso do Lenz. Bom, é isso então. Ficamos por aqui hoje.